Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, especialmente, eu venho trazer para vocês 6 questões, e não duas, mas 6 questões da banca Indec, questões de português que foram aplicadas à prova de Ipojuca, Pernambuco. Tá bom, pessoal? Então, para você que vai prestar qualquer concurso da banca Indec em breve, certamente essas questões irão te ajudar e muito. Ajudar a conhecer um pouco mais do perfil da banca e o que ela costuma cobrar como conteúdos em provas de concursos públicos. Então, bora lá iniciar com a nossa primeira questão de 2024 da banca Indec. Pessoal, português da banca Indec não costuma mudar muito os conteúdos programáticos exigidos nos editais de forma geral. Essa banca, ela não tem como perfil cobrar interpretação de texto. Eu digo questões de interpretação de texto ligadas diretamente a um texto. Inclusive, as provas a que eu tive acesso, nenhuma delas continha textos como outras bancas fazem para poder cobrar questões diretamente ligadas a eles, tá certo? Então é uma banca que gosta muito de questões gramaticais, por isso é fundamental que você, candidato, candidata, esteja preparado com relação às orações, com relação aos tipos de sujeitos, com relação às classes gramaticais, funções sintáticas de forma geral, beleza? Então vamos à nossa primeira questão. Indique a classificação do sujeito da oração. Qual é a oração? Necessita-se de paz mundial. Galera, vamos lá. Vejamos aqui. Necessita-se de paz mundial. Nós temos a partícula C ligada ao verbo necessitar. Como regra, o que nós sabemos? Eu até já expliquei isso em outra aula, mas eu vou reforçar aqui. Bom, quando nós temos um verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação, para todos esses tipos de verbos, se eles estiverem ligados à partícula C, então, numa oração, nós teremos a partícula C como um índice de indeterminação do sujeito. Logo, o sujeito será indeterminado, ok? Então, já estou adiantando, iniciando essa questão com essa informação importantíssima. Vamos lá. Necessita-se de algo. Quem necessita, necessita de algo, né? Então, o verbo necessitar, como ele exige um complemento, que é o seu objeto indireto, né? Ele que é um verbo transitivo indireto, ele exige um complemento, no caso aqui é o objeto indireto, acompanhado de preposição, que neste caso é a preposição de, está inserido nessa regra. Verbo transitivo indireto mais partícula C. O que nós vamos ter aqui, então? Um sujeito indeterminado. A gente não vai conseguir determinar o sujeito dessa oração, ok? Então, pessoal, olha, o gabarito encontra-se na letra D. Não é um sujeito simples que a gente consegue identificar facilmente, assim como o composto, quando a gente tem mais de um sujeito. Sujeito inexistente aqui seria a oração, o mesmo, né, que oração sem sujeito, que também não é o caso. Então, sujeito indeterminado. Vamos agora à nossa próxima questão. E aqui eu quero enfatizar com vocês o seguinte: essa banca, ela gosta também de abordar nas questões a grafia correta das palavras. Aí não tem jeito, pessoal. Então a gente precisa utilizar de algumas estratégias, né? Quem lê bastante vai ter mais facilidade de identificar ali se a palavra está escrita de forma correta ou não.
Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, a gente consegue identificar melhor, tá certo? A menos que a banca coloque, obviamente, uma palavra desconhecida por nós, né? Uma palavra que a gente não conhece de forma alguma, nunca ouviu falar, nunca leu tal palavra. Mas não é o caso desta questão aqui, em que nós temos duas palavras relativamente conhecidas. Uma outra forma, uma outra estratégia é também a gente identificar a origem dessa palavra. Ela está derivando de alguma outra palavra e essa outra palavra eu conheço, eu sei se ela se escreve com X, com S, com Z. Isso é importante também. Tá bom, pessoal? Então voltemos aqui. Ó, catalisar. Catalisar vem da palavra catálise. Então, se eu conheço essa palavra, se eu lembro dela lá das aulas de física, da escola, da faculdade, enfim, eu sei que catálise é escrita com S. Logo, catalisar também será escrita com S, né? O verbo catalisar será escrito com S. Então, aqui está correto, pessoal. Cisão. O que é cisão? Cisão, gente, é divisão, né? Significa dividir, separar, enfim, né? Houve uma cisão na empresa, por exemplo, tá? E adiantando para vocês que cisão, apesar de a pronúncia parecer um Z, cisão, zão, né? Ela se escreve com S. Então, está correta a sua grafia. Logo, vamos ver aqui, letra A. O que a gente pode afirmar? A grafia da palavra está correta nos itens 1 e 2. Então, de cara, eu já marco aqui, ó, a letra A. E todas as outras, né, não estão corretas, obviamente. A letra B vai dizer que ambas estão incorretas, não é verdade. A letra C diz que é correto apenas o item 1 e a letra D que é apenas correta o item 2 também não é verdade, ok, pessoal? Então vamos seguir. Nossa terceira questão da banca INDEC. Escolha a alternativa que preenche corretamente o período. As provas, espaço, lacuna, o juiz teve acesso, comprovam o crime. Então vamos tentar preencher com todas as alternativas. As provas que o juiz teve acesso, as provas com que o juiz teve acesso, as provas a que o juiz teve acesso ou as provas de que o juiz teve acesso. Pessoal, uma dica importantíssima para vocês. Vamos ver o verbo, né? As provas, o juiz teve acesso. Então, quem tem acesso a algo. Então, eu já sei que eu terei a preposição a na frente. Dentre todas essas alternativas, a única que apresenta a preposição a é a letra C. As provas a que o juiz teve acesso comprovam o crime, né? Então, sempre façam a pergunta aqui, no caso, ao verbo, tá? Quem tem acesso a algo, a alguém. Então, as provas a que o juiz teve acesso. Uma outra também opção que nós poderíamos utilizar, caso estivesse aqui nas alternativas, e aí não poderia ter a letra C, por exemplo, porque senão nós teríamos duas respostas, né? Seria o seguinte: as provas. O juiz, ele teve acesso às provas, né? Então, as provas às quais o juiz teve acesso, porque ele teve acesso a alguma coisa, no caso, às provas, né? Então, esse a, ele viria craseado, porque seria a soma, seria a contração do as, artigo definido, mais a preposição. Então, nós teríamos aí o as craseado. Beleza, gente? Então, gabarito, letra C.
Nossa quarta questão. Gente, orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais, principalmente as adverbiais. Isso é um assunto que despenca nas provas de concursos públicos, não somente da banca Indec, mas de muitas outras bancas. É um assunto vastamente cobrado. Então não dá, se você ainda não sabe, não domina esse assunto, não dá mais para ficar assim, para se manter assim. Você precisa compreender, entender, buscar, estudar esse assunto de uma forma definitiva e só finalizar depois que, você conseguir, discernir a diferença entre cada uma dessas orações, decorar, memorizar todos os tipos de orações adverbiais, substantivas. Você precisa disso. Por quê? Vou falar uma coisa para vocês aqui. Às vezes, a banca cobra 2 questões sobre esse mesmo assunto na mesma prova. E aí, imagina você perder 2 pontos numa prova de concurso público, vai fazer muita diferença. Vai jogar você lá para trás na lista de aprovados, ou até mesmo você pode reprovar por conta, desses 2 erros, de perder essas 2 questões. Então, pense assim, você precisa entender de uma vez por todas esse assunto se você tem qualquer tipo de dificuldade. Faça muitos exercícios, muitas questões, até você entender de maneira que não esqueça mais. Beleza? Então vamos lá. A conjunção em destaque na oração, como muitos se calam, outros tantos não protestam. Deve ser classificado como. Então, gente, qual é a conjunção em destaque aqui? A conjunção como, tá? Em todas as alternativas, nós temos conjunções subordinativas. Temos a integrante, causal, condicional e final. Lembrando que qual é a diferença entre uma oração coordenada e a subordinada? É que as orações coordenadas, elas não dependem uma da outra. No caso, eu estou falando da oração principal e a oração coordenada. Elas não têm uma relação de dependência. Diferentemente da oração ou das orações subordinadas, que têm a relação de dependência. Elas sozinhas vão perder o sentido. Então, não tem como. Eu preciso utilizar uma conjunção no meio, né, entre elas ou no início da oração para que haja essa ponte, essa ligação, para que haja sentido entre elas. Então, aqui no caso, temos a conjunção no início, ó, né, da nossa primeira oração. Como muitos se calam, outros tantos não protestam. Isso aqui, gente, é uma relação de subordinação causal. Por quê? Se nós podemos, ó, nós podemos aqui substituir o como pelo porquê, tá bom? Porque muitos se calam, outros tantos não protestam. Por que que outros tantos não protestam? Porque muitos se calam. Então, o fato de muitos se calarem, na verdade, pelo fato de muitos se calarem, outros não protestam. Então, não protestar é consequência de muitos se calarem, certo? Então, muitos se calarem é a causa gerando uma consequência. A consequência é fazer com que outros tantos não protestem. Deu para entender, gente? Então, aqui tem sentido de causa. Deixa eu ampliar para melhorar aqui para vocês. Então, a nossa resposta não é nenhuma outra a não ser a letra B. Além da conjunção como, nós temos outras também. Eu vou colocar aqui do ladinho para vocês, tá? Conjunções subordinativas causais. Anotem aí. O como eu disse a vocês, pessoal, como é no sentido de porquê.
Nós temos aqui também, ó, pois que, vou colocar o porquê aqui, tá? Só para vocês anotarem aí. Que mais? Por isso que, ó, por isso que, e as conjunções são fundamentais, fundamentais, tá? Para que vocês consigam resolver essas questões, viu? Vocês precisam fazer uma listinha e conhecer pelo menos as principais conjunções das orações subordinativas. Temos aqui pois também, porquanto, ó, sigam anotando aí. Por fim, vou colocar aqui para vocês, ó, visto que tem também o visto como. Beleza, pessoal? Então, vamos seguir. Agora, a nossa quinta questão. A oração destacada no período. Quanto mais eu falo, menos eles me ouvem. Outra questão, vejam só, na mesma prova, como eu falei para vocês, de oração subordinativa, né? Desculpa, oração subordinada. Ó, oração subordinada adverbial final, conformativa, temporal e proporcional. Todas são adverbiais. Gente, então quando nós falamos assim, ó, quanto mais alguma coisa, menos outra. Nós estamos falando no sentido, né, dando a ideia de proporção. Quanto mais, menos. Então, é proporcionalidade. Também nessa questão, vou colocar ao lado para vocês as principais conjunções de orações subordinadas adverbiais proporcionais. Tá bom, gente? Só para ajudar aí a agregar conhecimento para vocês com relação a essa oração especificamente. Eu aconselho que vocês busquem as principais conjunções também dessas outras, ó, da adverbial final, conformativa e temporal. Então, já estou dando a resposta para vocês. O gabarito é a letra D. Muito tranquila essa questão, muito clara. Ela não está dando ideia nem de tempo, nem de conformidade, né? Se estivesse utilizando, por exemplo, a conjunção conforme, aí sim estaria dando ideia de conformidade, né? Final também não está dando, né? A fim de que, não está trazendo essa ideia de finalidade. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês algumas conjunções proporcionais, tá? De orações subordinadas adverbiais aí, proporcionais, beleza? Então vamos lá, pessoal, nós temos aqui, ó, à medida que, ao passo que, não são muitas, tá? Então é mais tranquilo aqui para vocês mentalizarem. E a proporção que, ó, muito tranquilo, né? E ligadas ao nome proporcional diretamente. A medida, a proporção, ao passo que. Então, anotem aí. Nossa próxima e última questão, nossa sexta questão. Sobre os pronomes oblíquos átonos, né? Pronomes oblíquos átonos, quando a questão cita isso aqui, a gente já vai lembrar de colocação pronominal, galera bonita, ó. Pronomes oblíquos átonos em destaque. Quais são eles? Eu venci porque me esforcei muito. Tá aqui, ó, o me. Eu nunca me manifestei sobre esse caso. Foca aqui, pessoal. Colocação pronominal. Existem 3 tipos de colocação pronominal e é assunto também imprescindível. Vamos lá. Ênclise, próclise e mesóclise. Precisam conhecer todas as regrinhas, tá bom? E aqui, no caso, né, eu vou citar para vocês as 2 regras que regem essas orações. Beleza? Então vamos voltar.
Eu venci porque esforcei muito. Qual é a estratégia? A gente precisa certamente, né, envolver, sublinhar o pronome oblíquo átono naquela oração e olhar para o entorno. O que que nós temos aqui, por exemplo, antes do pronome me? A palavra porquê. O porquê aqui, ele é uma conjunção. Deixa eu apagar aqui. Uma conjunção subordinativa causal. Lembra lá que o porquê estava entre as conjunções que eu coloquei para vocês? Eu venci, pois me esforcei muito. Poderia também substituir pelo pois. Bom, pessoal, seguinte. Por que que é causal? Pelo fato de ter me esforçado muito, eu venci. Certo? Então, qual é a consequência aqui? A consequência fui eu ter vencido, né? A consequência foi eu ter vencido. Qual foi a causa? Ter me esforçado muito. Pelo fato de eu ter me esforçado muito, foi que eu venci. Então, aqui é a causa, né? Causa e consequência. Beleza. Quando nós temos uma conjunção subordinativa antes, tá? Antes do pronome oblíquo átono, nós teremos obrigatoriamente uma próclise. Próclise é quando o verbo vem após o pronome oblíquo. Ele é pró, ele vem após, tá bom? Vamos lá. Poderia ser qualquer outra conjunção subordinativa aqui, tá, pessoal? Eu nunca me manifestei sobre esse caso. Regra básica e que cai demais. Gente, outra regra de próclise. Quando nós temos uma palavra negativa, pode ser, ó, vou colocar aqui, ó, uma palavra negativa. Quais seriam? Nunca, não, jamais, tá bom? Então, eu nunca me manifestei. A gente não vai dizer de forma alguma eu nunca manifestei-me em ênclise, tá? Mas sim o verbo, como esforcei, vindo após o pronome oblíquo. Isso também é um caso de próclise, inclusive um dos mais cobrados. Gravaram aí, pessoal, quando nós temos uma palavra negativa antes do pronome oblíquo, então é próclise. O pronome tem que necessariamente, obrigatoriamente vir antes do verbo, beleza? Então, as duas estão corretas, estão escritas de forma correta. Resposta letra A. Bom, chegamos ao final. Eu sei que muitos têm provas da banca INDEC aí nos próximos dias, então eu tenho certeza que esse vídeo será de imensa ajuda para vocês, tá certo? E, como de praxe, me ajude a fazer o canal crescer cada vez mais, curtindo, compartilhando e deixando o seu comentário. Se você gostou dessa aula e ela foi útil, ajudou muito você, não deixe de escrever aí nos comentários qual é a sua opinião com relação a ela, tá certo? Um grande abraço, pessoal, e vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até lá!